Fala galera, voltamos aqui com o nosso processo civil e vamos tratar um pouco algumas questões gerais sobre a intervenção de terceiro. Bom, o que seria a intervenção de terceiro? Seria justamente aquele fenômeno processual pelo que o terceiro, no caso alguém que não seja parte no processo, entra em processo já em curso. E aí muita atenção para esse processo em curso. Por quê? Porque a intervenção de terceiro não enseja a formação de um novo processo. E é justamente por esse motivo que os embargos de terceiro não estão previstos dentro das modalidades de intervenção de terceiro. Bom, a intervenção de terceiro ela pode ser de forma voluntária ou involuntária. Na forma voluntária, o sujeito, por vontade própria, pede para entrar na relação processual. E aí nós temos a figura da assistência. Pela assistência, no processo já em curso, o assistente, visualizando uma possibilidade de um provimento final influir de forma reflexa na sua órbita de direitos, requer a entrada como assistente no processo. E aí ele pode ser uma assistência simples ou litisconsorcial. A assistência simples, ele somente auxilia a parte principal no processo. Seria o caso, por exemplo, de um processo licitatório em que eu tenho o sujeito A e o sujeito B. E o sujeito A ele é excluído pelo município da licitação. Então, ele promove uma ação contra o município. O sujeito B, nesse caso, ele não faz parte dessa relação jurídica entre sujeito A e município. Contudo, o provimento final dessa relação jurídico-processual pode influir de forma reflexa no sujeito B, que está participando também do processo licitatório. E nessa hipótese, ele poderia entrar na relação jurídico-processual como um assistente simples. E temos a assistência litisconsorcial, que é uma formação ulterior do litisconsórcio, em que a parte, nesse caso, ela poderia, desde o início, ter figurado na relação jurídica. Ela tem essa possibilidade de ingressar como parte no processo, justamente por ser titular do direito em questão. E temos aí a forma involuntária também de intervenção de terceiros. E aí, nesse caso, seria a denunciação à lide e o chamamento ao processo. Na denunciação à lide, por dever legal ou contratual de garantia, o denunciante afirma que o denunciado tem a obrigação de compor a relação jurídico-processual. E aí, nesse caso, nós temos o exemplo das seguradoras, que geralmente o réu, em um acidente de trânsito, o autor promove uma ação de indenização contra o réu, e o réu, que tem um contrato de seguro, ele denuncia a lide à seguradora para que ela também componha a relação jurídico-processual. E o chamamento ao processo, que seria a última forma de intervenção forçada de terceiros, que justamente é a forma de trazer para a relação jurídico-processual todos os possíveis devedores. E aí o Código traz algumas hipóteses em que isso fica bem claro. Por exemplo, eu tenho um fiador na relação sendo cobrado, numa relação processual, e ele chama o processo o afiançado. Ou então, ele chama os outros fiadores. Ou então, eu tenho um devedor solidário que chama os outros devedores solidários para compor a lide também. E essas são as formas de intervenção de terceiro. E vamos aí rumo à aprovação. Até mais.